Deuteronômio, capítulo de número 30, e o versículo 15 a seguir. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu vos declaro hoje que, certamente, perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão para que entrando nela possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém, meus irmãos? Até aqui, mensagem nesta noite que o Senhor traz para nós sobre dois caminhos. Vemos que na vida, nós vemos que em vários pontos tem a questão de dois caminhos, ou um ou outro caminho. Vemos que na vida a pessoa pode dizer sim para algo ou não para algo. Não tem um meio termo, um talvez sim, um talvez não. Diante de uma pergunta que vem para a pessoa, Deus mesmo diz na palavra, sim, sim, não, não, que o que passa disso é procedência maligna. E na vida, a vida é feita de escolhas. O Senhor dizia, olha, vocês querem seguir o meu caminho? E o povo poderia, não com os teus lábios, mas nas suas atitudes, poderiam estar dizendo sim ou dizendo não, não tinha um meio termo. Porque se eles agradassem ao Senhor, eles tinham aceitado seguir os caminhos do Senhor, adorar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Mas se eles fizessem o contrário disso, é como eles estivessem dizendo um não para Deus. Assim, meus irmãos, como existe separação entre o dia e a noite, assim como existe a separação entre céu e inferno, assim como existe a separação entre o bem e o mal, assim como existe a separação entre a justiça e a injustiça, o amor e o ódio, a paz e a contenda, em tudo nós vemos a separação. Nós vemos a separação. E nós temos que tomar a decisão da escolha de qual o caminho que nós queremos seguir. Do caminho que nós queremos seguir. Eu vejo isso muito de sim ou não, uma coisa ou o oposto. Vemos em tudo na vida, como eu disse, temos a luz e tem o quê? O oposto da luz, as trevas, não tem um meio termo. Tem o sol e o oposto do sol, a lua. E vemos muito disso em todo o universo. E em tudo isso nós não vemos um meio termo, não existe um meio termo. Sobre o bem e o mal, não existe um meio termo, um bem que é meio mal. Não, entre a luz e as trevas não existe um meio termo, uma luz que é um pouco de trevas, não. Nós vemos que ambos se opõem, a luz e as trevas se opõem. Céu e inferno, não existe um meio termo. Tem pessoa que não quer ir para o inferno, mas não quer fazer a vontade de Deus. Então, vou ficar no meio termo então. Não existe. Não existe. Quem não crê em Jesus, quem não recebe a Jesus, este já está condenado. Como João escreve, ali no Evangelho de João, capítulo 3, ali podemos ver claramente, no versículo 16 a seguir, podemos ver claramente, quem não crê já está condenado. Já está condenado.
Então não existe um meio termo. E Deus trouxe muito bem aqui para o povo. Olha, eu proponho a vocês a vida e o bem, o mal e a morte e o mal. Aqui nós vemos então, existe a vida e a morte, existe o bem e existe o mal. Deus estava propondo para o povo a vida e o bem. Só que Deus está falando, vocês escolhem a vida e o bem ou a morte e o mal. A escolha está com o homem. E eu já vi pessoas dizendo que, onde está Deus diante de tanta violência, tanta criança morrendo em meio a guerras, em meio a tantos problemas na sociedade. Mas tudo isso que acontece é a própria sociedade que tem preferido o mal. Tem preferido o mal, e quem é o pai da mentira, quem que veio para matar, roubar e destruir tudo de ruim nessa terra? É o diabo. Então as pessoas têm escolhido o diabo. Aí nós vemos esse mundo do jeito que está, pessoas matando, roubando, destruindo, prostituindo, traindo, tantas coisas, tantos acontecimentos, tudo por causa do coração do homem que tem se endurecido, do coração do homem que tem rejeitado os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus que vieram o quê? Para trazer harmonia entre o homem, entre um e o outro, para trazer o quê? A paz, a união, o amor de um para com o outro. Pode ver na palavra de Deus, as pessoas rejeitam a palavra de Deus. Mas se você for analisar a palavra de Deus, tudo que traz ali na palavra é bom, para que possamos viver na sociedade, ter ética cristã, amar ao próximo, respeitar ao próximo. Tudo isso, meus irmãos, é a vontade de Deus. Para o povo de Israel, Deus constituiu várias leis. Tinha leis cerimoniais, tinha outras leis que era questão de ética ali para eles viverem num convívio social, outras leis que era na questão de higiene, e havia muitas leis ali para o povo, mas era tudo o quê? Para o povo poder viver em harmonia, viver bem um com o outro. Você roubou o seu irmão, então você vai ter que sacrificar determinados animais por conta ali do roubo, você vai ter que restituir o teu irmão. E eram leis que vinham para o quê? Para tentar manter o povo unido, numa harmonia, para tentar manter o povo ali numa união. Só que o povo sempre preferia o quê? Se inclinar para o que era mal. E Deus estava trazendo aqui para eles, através de Moisés, no livro de Deuteronômios, Deus estava trazendo. Vocês escolhem. Se vocês andar nos meus caminhos, guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, vocês vão viver, vão se multiplicar. Eu vou abençoar vocês. Olha, Deus só estava pedindo para eles andar nos caminhos do Senhor e guardar os mandamentos do Senhor, guardar tudo que o Senhor trazia para eles, os ensinamentos. Só isso. E o Senhor prometia o quê? Abençoar eles, ser com eles. O Senhor prometia que eles haveriam de viver muito, haveriam de se multiplicar na terra. Mas o povo preferiu o quê? Andar por outros caminhos, servir a outros deuses. Reflita nesta noite, meu irmão, minha irmã, como está a tua caminhada. Reflita nesta noite se você não tem tomado um caminho diferente ao que o Senhor propôs para ti. Porque o Senhor, para todos nós, para todos, para mim, para ti, para todos nós, Ele propõe 2 caminhos. Caminho de vida e caminho de morte. Caminho do bem e caminho do mal. Caminho de bênçãos e caminho de maldições. Seguir a Deus ou seguir ao diabo. Deus coloca diante de nós a escolha. E cabe a nós, meus irmãos, seguir a Deus. Às vezes pode parecer pesado dizer, mas irmão Elton, seguir a Deus ou seguir o diabo. Não, lógico que nós somos cristãos, nunca que a gente vai seguir o diabo. Mas quando você, nas tuas atitudes, pode acabar mostrando que você está se apartando do caminho do Senhor através das suas atitudes. Tem pessoas, meus irmãos, que colocam diante dos olhos dos filhos,
Tantos desenhos aí que vemos aí com tantas mensagens subliminares, nos desenhos que aparecem demônios nos desenhos ali, e às vezes o irmão ali é cristão e coloca aquilo diante do filho, coloca aquilo diante do próprio filho. Pais que hoje em dia deixam o filho na frente do celular, o filho pequenininho, deixa o filho na frente do celular para ali não dar trabalho, só que nem vigia o que o filho está vendo no celular. E ali aquele filho está sendo moldado pelo mundo, porque o mundo está entrando dentro dos lares através do celular. Através do celular, se nós não vigiarmos, o mundo vai entrar nos nossos lares, na vida dos filhos, das crianças, através do celular. Você queria ter um filho, você orava a Deus por um filho, Deus concedeu agora. Você tem que se esforçar para ensinar o caminho que o filho deve andar. Através das nossas atitudes, nós estamos o quê? Se apartando do caminho de Deus. Hoje os cristãos já não veem mais problema em estar ouvindo músicas seculares. Outrora o cristão tinha prazer em ouvir o quê? Louvores que adoravam a Deus. Hoje as pessoas ouvem músicas seculares e falam, não, mas nós estamos neste mundo, né? Então não tem problema. E fica ouvindo uns pregadores aí que vêm com um monte de heresia. E as pessoas vai ouvindo músicas seculares, vai absorvendo tudo que o mundo vai oferecendo. Aí o cristão vai perdendo aquela comunhão com Deus e não está entendendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que nós estamos deixando, meus irmãos, as nossas raízes cristãs. Hoje as pessoas olham lá para os crentes lá no passado e dizem, aquele crente é quadrado, aquele crente é ultrapassado, era exagerado. Pode ser que tinha pontos que era exagerado, o cristão, mas hoje os crentes estão deixando a desejar. Se por um lado uns eram exagerados, por outro lado, os cristãos hoje têm deixado a desejar. E Deus quer o quê? O equilíbrio. O equilíbrio. Jesus disse certa vez que nós somos o sal da terra. Se o sal ali for, se o sal ali não conseguir ali salgar o alimento, ali você vai comer um alimento sem sal. É horrível, mas se você come um alimento salgado também, é horrível também. O que dá certo no alimento é colocar o sal na medida certa. E o cristão tem que ser na medida certa, não pode ser nem aquele crente salgado que tudo é pecado, e também nem aquele crente que nada para ele é pecado. Não é para ele não é pecado tomar uma cerveja, para ele já não é pecado falar palavrão, para ele não é pecado ir lá no baile, dançar umas músicas mundanas, profanas, e ficar ali se sensualizando o corpo. Para ele não é pecado vestir roupas apertadas, roupas curtas, que mostram todas as vergonhas. Para aquele cristão já não mais nada é pecado. Deus não quer isso. Deus quer o cristão ali equilibrado, cristão ali que sabe, que medita na palavra de Deus e sabe o que desagrada a Ele, o que desagrada ao Senhor. Aquele cristão que medita na palavra de Deus e que sabe que quando, aleluia, algo ali desagrada a Deus, o próprio Espírito Santo fala nele, ele já entende, o Espírito Santo não quer que eu pratique isso, não quer que eu siga por esse caminho, não quer que eu fale isso. E não é pesado, meus irmãos, quando nós deixamos o Espírito Santo, quando nós deixamos Deus conduzir a nossa vida, não é pesado, de forma alguma não, as coisas não se tornam pesadas não, porque você tem prazer em adorar a Deus. Agora, quando nós nos afastamos de Deus e deixamos as coisas do mundo entrar na nossa vida, nós vamos nos enfraquecendo e as coisas de Deus começam a se tornar, a aparecer ali coisas pesadas para nós, coisas insuportáveis. Por quê? Porque nós estamos deixando o mundo entrar. Mas Deus está falando conosco nesta noite, para nós desviarmos das coisas que nos desagrada a Deus. O povo de Israel, ele tinha sido seduzido para se inclinar aos outros deuses,
para fazer práticas que desagradavam a Deus. Hoje pessoas dizem, eu cuido da minha vida, eu decido o que eu quero, aonde eu quero seguir, qual Deus eu quero adorar, o que eu quero fazer da minha vida. E realmente cada um pode escolher o que fazer da sua vida, mas as consequências vêm. E eu volto a dizer, Deus, o que Ele propõe para nós é o melhor para o nosso próprio bem. O povo de Deus, ele se afastava de Deus, do Deus vivo que nós servimos, para servir a outros deuses. Serviam a Moloque e a muitos outros. E Moloque era um Deus terrível, meus irmãos, que eles sacrificavam os próprios filhos. Sacrificavam as crianças, os próprios filhos, para aquele Deus Moloque. Você vê que quando o homem quer seguir o seu caminho, ele faz coisas absurdas, coisas terríveis. Imagina, o Deus que nós servimos nunca ia nunca ia querer que uma pessoa sacrificasse o seu próprio filho. Vemos o caso de Abraão, que ele vai sacrificar o seu filho Isaque, mas é um caso à parte que Deus estava provando a fé de Abraão. Deus estava provando a fé de Abraão. Mas o que as pessoas faziam no caso de Moloque, eles sacrificavam mesmo, matavam os filhos para adoração àquele Deus. E a palavra nos mostra que Deus, o nosso Deus, ele se irou com o povo. Se irava com o povo porque o povo seguia outros deuses, praticava idolatria, servia a um Deus que nada podia fazer, um Deus que não falava, um Deus que tinha boca, mas não falava, tinha olhos, mas não via, tinha nariz, mas não cheirava. E o nosso Deus vivo? O nosso Deus vivo, ele olha, ele enxerga, ele fala. Ele nos aconselha, ele nos direciona, ele nos instrui, ele nos abraça, ele nos ampara. Mas as pessoas preferiam servir um Deus de madeira, um Deus de barro, um Deus que caía no chão, ficava lá caído, nada podia fazer. E Deus estava falando, vocês escolhem, pode escolher. Pode escolher. Vida ou morte, o bem ou o mal, a mim ou aos outros deuses. Vocês escolhem. Deus deixa a escolha para cada um de nós, meus irmãos. Tem pessoas que vivem na presença de Deus como se fosse algo pesado. Tem pessoas que vivem na presença de Deus achando como se fosse algo ali, o fim do mundo. Que terrível, eu tenho que ir na igreja hoje. Eu tenho que ir ali orar, buscar a presença de Deus. Não, de novo, não. Vou ter que fazer outra campanha. Não, o Senhor não quer assim, não, de forma alguma. O Senhor quer que façamos tudo por amor. O Senhor quer que façamos tudo de bom grado para Ele. Tem pessoas que não recebem assim nada na presença de Deus, é porque faz as coisas forçadas e não por amor. Não que nós somos abençoados ali por algum merecimento nosso, não, nós somos abençoados, nós aceitamos a Cristo e somos abençoados pelo nosso Deus, pela bondade dele para conosco. Mas entenda, meus irmãos, aquele que adora a Deus pelo que Deus é, aquele que faz de bom grado a vontade do Senhor, Deus se alegra desse. Deus se alegra. Deus se alegra daquele que tem prazer em estar na presença dele. Nós vemos o exemplo de Davi. Davi, a vontade dele era estar na presença de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, dizia o salmista. E hoje vemos pessoas que vão forçado, pessoas que vão ali, eu não recebi aqui o que eu almejava da presença de Deus, não volto mais nessa igreja. Mas o templo é para a gente fazer um culto a Deus, não é simplesmente chegar lá no culto, recebe, eu quero receber, me dá. Não. Nós temos que entender o significado da palavra culto. Nós temos que entender o significado de cultuar a Deus. Será que atualmente, estamos indo na casa de Deus e estamos indo para cultuar, para louvar, para erguer as mãos, seja da forma que tu adora a Deus, seja erguendo as mãos, ou seja ali, da forma, com a voz alta, a voz baixa, mas nós temos prestado a nossa adoração a Deus, o nosso culto a Deus? Ou nós estamos lá indo na casa de Deus apenas para falar, Deus, eu preciso
me dá, eu não recebi hoje, eu não volto mais nesse lugar. E cadê a gratidão pela tua vida que você tem? Cadê a gratidão por Jesus ter nos resgatado do pecado e ter nos trazido uma vida nova? Cadê a gratidão por tudo que Deus fez na nossa vida? Cadê o culto, a adoração a Deus? Cadê? Nós temos que voltar, meus irmãos. A essência da adoração, nós temos que voltar lá atrás e ver aonde erramos. Lembra de onde caíste? Lembra onde você deixou, aleluia, de ser um verdadeiro adorador? Lembra aonde você caiu? Lembra onde você deixou a desejar, onde você deixou o mundo entrar na tua vida? Fecha as brechas na tua vida. Fecha, onde o inimigo está entrando, está ali contaminando o teu ser. Ei, fecha essas brechas. Não deixa o inimigo dominar a tua mente, o teu coração, não. Feche as brechas. Que o Senhor possa trabalhar na tua vida. E para o Senhor trabalhar na tua vida, você precisa dar lugar. Nós precisamos dar lugar. Nós precisamos entrar no caminho. Nós precisamos entrar no caminho, meus irmãos, que Deus propôs a cada um de nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Aqui no Antigo Testamento, Jesus não era ali claramente manifesto, né? Não era ali visto ali de uma forma manifesta, mas os homens tudo profetizavam. Os profetas profetizavam acerca de Jesus, e nós vemos várias tipificações de Jesus no Antigo Testamento. E vemos aqui Deus falando para andar no caminho dele. Hoje nós temos já o Novo Testamento, manifesta a nós, a palavra de Deus manifesta a nós, e nós entendemos que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que leva ao céu. E nós temos essa escolha. O povo lá no passado tinha a escolha era seguir a Deus. A escolha era o que Deus tinha para eles. Deus até orientou: olha, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra vós, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus falou: olha, eu tenho colocado diante de ti a vida e a morte, mas escolhe a vida. Deus estava orientando aí: escolhe a vida. Eu deixo aqui a orientação. Certo que Deus deixa para nós a escolha, que Deus não tem ninguém como, não quer ter um boneco, um robô, servindo ele lá no céu, não. Ele deixa a escolha para cada um de nós, mas ele deixa a orientação. Escolhe a vida. Escolhe o caminho que leva ao céu. Você que tem resistido ao evangelho, você que tem falado: amanhã eu aceito a Jesus, amanhã eu penso, Deus está deixando aí a sugestão. Escolhe a vida, escolhe Deus, escolhe o caminho que leva para o céu. Escolhe o bem. Deixa a ira, deixa o furor, deixa o mal, deixa a morte, escolhe o caminho de vida. Deus, ele deixa para nós, meus irmãos. Deus, ele deixa para nós que tu possas escolher este caminho. Porque quando escolhemos o caminho oposto ao caminho que leva para o céu, o caminho que é Jesus, nós temos muitas consequências. Nós nos frustramos, porque nós achamos que o caminho que nós tomarmos é o melhor, um caminho longe de Deus. Nós achamos: não, esse caminho vai ser o melhor. Mas no final nos frustramos, porque, na verdade, somente Jesus que nos pode proporcionar um caminho de delícias, um caminho de paz, um caminho de segurança. Em meio a pandemias, em meio a adversidades, em meio à guerra, enfermidades, brigas, o amor se esfriando, em meio a tantas coisas, o Senhor, ele tem um caminho de paz para nós, um caminho de descanso. Deus quer que você descanse, independente do que estamos vivendo nesta terra. Deus, ele tem um caminho de descanso para nós. Por isso, entra neste caminho, aceite a Jesus Cristo. Você que já serve a Jesus, mas você está deixando o mundo entrar na tua vida. Lembra do teu início de caminhada.
Lembra daquele zelo, daquele temor que você tinha e volta às primeiras obras, volta para o primeiro caminho, volta, aleluias, para as primeiras obras, volta para este caminho que é Jesus. Nesta noite, que você possa receber esta mensagem em teu coração.